Olá, pessoal. Vamos para mais uma leitura bíblica diária. A leitura de hoje, do dia 17/6, Marcos, capítulo 3, do 20 ao 35. Deixa eu ver aqui. Marcos, capítulo 3, do 20 ao 35. Então, vamos lá. A blasfêmia dos escribas faz referência a Lucas, capítulo 11, do versículo 14 ao 23. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente. Entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Abre parênteses. Porque diziam: tem espírito imundo, fecha parênteses. A família de Jesus. Tem referência de Mateus capítulo 12, do 46 ao 50. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, a primeira parte é essa, Marcos, capítulo 3, do 20 ao 35. Segunda parte, 2 Samuel 7 e 8. Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, entrando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura algumas palavras com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei
apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome como o nome dos grandes que há na terra, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre, conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Jeová? Senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isto o costume dos homens, ó Senhor Jeová. E que mais te falará ainda Davi? Tá caindo aqui o negócio. Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para o seu povo e a fazer-se um nome, e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: O Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelastes aos ouvidos de teu servo, dizendo: Edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem.
Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. As vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou a Davi e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg Ama das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadad-Ezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros, 20.000 homens de pé, e Davi já retou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadad-Ezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu os sírios 22.000 homens, e Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadad-Ezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadad-Ezer. Ouvindo então Toi, rei de Ramate, que Davi ferira todo o exército de Hadad-Ezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadad-Ezer e por o haver ferido. Abre parênteses. Porque Hadad-Ezer de contínuo fazia guerra a Toi. Fecha parênteses. E na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, de Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadad-Ezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zerula, era sobre o exército, e Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Jeoiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Então, essa segunda parte. Esse terremoto é um gato que tem aqui, subindo na cama aqui. E a terceira parte, Daniel, capítulo 4. Aqui. O édito do rei, o seu sonho de uma árvore grande e sua loucura. Não, uma árvore grande, a sua loucura. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada.
Olha o negócio caindo aqui, eu nem... Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira... Cadê, gente? Me perdi. De maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal. E passem sobre ele sete tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, até aos mais baixos dos homens constitui sobre eles. Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu,
e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo e em cujos os ramos habitavam as árvores do céu, és tu, ó Rei, que cresceste e, e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Ticão, fica quietinho. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as raízes deixai na terra. E com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver se eu. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. E se prolongar a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado de dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, cujo reino e de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui estabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, Nabucodonosor, Nabucodonosor,
o exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos andam na soberba. Então é isso, nossa leitura de hoje, do dia 17. Marcos capítulo 3, do versículo 20 ao 35, 2 Samuel 7, 8 e Daniel capítulo 4. Deus abençoe cada um e vamos continuar a reflexão que tá falando muito com a gente, tem muito a ver com nossos dias, dá para entender muita coisa, né? Então tá, um grande abraço, fica com Deus, tá bom?